Então, agora que você já sabe quais são os desafios e os pontos de atenção para começar o seu projeto Seis Sigma, vamos destrinchar um pouco mais sobre a etapa de medição, uma outra etapa muito importante dessa metodologia. Daniel, conta pra gente aí os principais pontos da etapa de medição. Agora a gente já definiu, já identificou qual é o problema que a gente vai atacar, a gente já começou esse processo de articulação, de montar o contrato do projeto, a equipe que vai ajudar, qual que é a meta, qual que é o objetivo, né, o escopo do projeto. Agora a gente parte para a medição. Qual é o aspecto dessa etapa? Então, o DMake ele tem uma sequência, né? Então, são 5 etapas. A gente começa pela definição, é onde você disse, definimos o tema, definimos o panorama geral, e agora a gente vai para a etapa de medição. Então, imagine, se a gente está fazendo um projeto, num primeiro momento, encontrei o meu tema, né? O meu tema interessou, as pessoas interessou a empresa, eu prometi lá uma meta e tal. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso me aprofundar justamente no tema que eu escolhi. A etapa de medição, ela faz isso. A proposta da etapa de medição é a gente entender o problema mais a fundo, né? Então, ela basicamente tem 2 caminhos, né? Porque normalmente nos projetos Lean Six Sigma, a gente consegue entender melhor qual que é o problema, qual que é a questão ali, quando a gente estuda melhor o nosso processo e quando também a gente tem dados para poder a gente conseguir absorver algumas informações desses dados, né? Então, a recomendação na etapa de medição é justamente seguir os 2 caminhos. Não é nem escolher um ou outro, é realmente fazer as 2 coisas. Então, num primeiro momento, o que a gente faz? A gente faz um levantamento de dados. Olha, o que eu tenho de base histórica, de dados históricos, que podem me ajudar a entender o que aconteceu no passado, né? Então, eu escolhi um tema, por exemplo, eu estou com a produtividade de produção baixa, ou, nossa, o meu custo operacional está aumentando, ou, nossa, a minha empresa tem um turnover muito alto. Então, esse é o meu tema, é o meu problema. Então, agora eu vou buscar dados que me ajudam a entender melhor esse problema. Será que eu tenho uma base de dados histórica para eu entender como foi, né, que o problema evoluiu? Será que no passado eu fiz aquilo muito bem e agora eu estou mal? Será que, na verdade, eu estava pior e agora eu estou aos poucos melhorando? Como que é? Então, essa análise na etapa de medição, a gente fala que é uma análise quantitativa que vai ajudar você a aprofundar no problema. E aí entra uma série de ferramentas, né, que a gente usa para fazer essa análise. Normalmente são ferramentas estatísticas básicas, mas que, mesmo sendo básicas, te dão tanta informação que te direcionam melhor no projeto. O outro lado é justamente o do processo, né? Então, nada melhor do que você observar o seu processo, você tá lá presencialmente, que o pessoal do Lean fala, vai para o Gemba, né? Então, quer dizer, você vai para o seu processo, tá lá, observa como os equipamentos funcionam, observa como as pessoas trabalham, né? Como cada um faz a sua atividade e observa o quê? Quais são os pontos críticos? O que acontece de problema no processo? Quais são as variáveis? Qual é a complexidade desse processo? Será que tem variável do processo que eu controlo bem? Será que tem variável do processo que eu deveria controlar, mas não controlo, né? Será que tem variável do processo que é ruído mesmo, que não tem jeito? Então, essa análise de observação me ajuda muito a aprofundar o problema. Ou seja, a fase de medição é uma fase de aprofundamento, de você conhecer melhor o seu problema, para você começar a entender qual será o caminho da solução. Então, Daniel, nessa etapa, a gente faz uma análise histórica, garimpa as informações para a gente ter base para tomar a decisão futura. Não aprofunda na análise ainda não, né? Você aprofunda na análise do que aconteceu no passado, né, no seu histórico. Mas ainda não vai ser o momento de você utilizar das ferramentas estatísticas mais avançadas, porque esse momento a gente guarda para a etapa seguinte do método DMake. Então, cada etapa tem o seu propósito, tem o seu momento, mas nessa etapa de medição você faz a melhor análise possível e aprofunda o que você achar que deve, sempre olhando para o passado e até o presente. O mapa de processo, o mapeamento de processos é a hora de começar a construir, né? Sim, é a hora. Aqui é o momento de você entrar no seu processo com mais detalhe. Então, agora é o que a gente fala, olha, faz o seu mapa do processo do estado atual.
tira uma fotografia do seu processo, mostra como o seu processo é hoje, em todos os seus possíveis detalhes, né? Para você, de fato, entender o que está acontecendo. E quais são as principais dificuldades que as pessoas têm nessa etapa, assim, os principais erros que as pessoas cometem? Então, o erro, normalmente, é o da superficialidade, né? Da análise. Então, você passa corrido por uma etapa que, essa etapa, na minha opinião, ela é quase uma ponte, né? É uma ponte do início do projeto para uma outra etapa muito importante, que é onde a gente vai chegar no cerne do problema, que é a etapa seguinte, onde a gente vai falar das causas raiz. Então, eu ainda não estou lá na causa raiz, mas eu preciso evoluir da etapa inicial do Medebank. Então, é uma ponte, só que é uma ponte que precisa ser bem construída e ter uma caminhada, né, que faz sentido. Então, quando você passa muito rápido por essa etapa de medição, você não aprofunda o que deveria no problema, e aí na hora de falar de causa raiz, você não conhece o seu problema bem, não conhece ele bem o suficiente para realmente chegar na causa raiz. Isso é interessante. A gente falou no vídeo anterior que a metodologia Seis Sigma não é burocrática, né? Quando falamos do contrato de projeto e tudo mais. Mas uma coisa que é importante destacar é que um dos grandes ganhos da metodologia é esse passo a passo, esse mindset, né? Essa linha de raciocínio que a gente adquire para poder construir uma análise. Isso faz com que a gente consiga, de certa forma, visualizar diversas situações através de planejamento, através de levantar informações, para na hora que a gente for fazer análise mesmo, a gente conseguir fazer análises concretas e substanciais. Né? Isso, então, ela não é burocrática, mas ela quer que você faça bem feito. É isso aí. E mais algum comentário que você quer deixar para quem está nessa etapa de medição e que quer dar continuidade no seu projeto? Olha, nessa etapa eu acho que a dica é você buscar dados que sejam dados confiáveis, né, que foram dados que foram medidos de uma forma correta, foram registrados, né, no sistema de uma forma correta, porque toda análise numérica quantitativa ela depende da qualidade dos dados, e não deixar de jeito nenhum de investir tempo justamente nessa análise do processo. O fato de você estar lá presencialmente observando e anotando mesmo ali, papel e lápis e borracha, o que você está observando, quais são os pontos críticos, isso é um momento muito importante que dá um gancho muito legal para a etapa seguinte. Legal, Daniel. Muito obrigado pelas dicas aí. Então, se você está interessado em dar continuidade na sua capacitação e dar continuidade no seu desenvolvimento enquanto especialista de Seis Sigma, não perca a cena dos próximos capítulos. No próximo vídeo, a gente vai explicar um pouco sobre a hora que a mágica acontece, a etapa de análise. Então, eu te vejo lá. Um abraço e até mais. Um abraço, obrigado. Show.